Fala galera do Engenharia Podcast, seja muito bem-vindo a mais um encontro fantástico para a gente falar de engenharia, inovação, empreendedorismo, pessoas e hoje nós vamos falar de segurança do trabalho. Mas antes disso eu quero pedir para vocês, deixa o seu like, comenta, compartilha, assim você ajuda a gente a levar este vídeo, esse material para mais pessoas e principalmente multiplicar talentos. Esse é o objetivo do nosso Engenharia Podcast. E eu quero aproveitar também e mandar um abraço pro meu pai. Amanhã é Dia dos Pais, dia 11 de agosto, e preciso agradecer e pedir para Deus abençoar a sua vida e dizer que eu sou muito grato, que eu te amo e que você mora aqui no meu coração. E muito obrigado por ter sido essa ferramenta que Deus utilizou para que eu tivesse a vida, para que eu pudesse estar aqui levando mensagens e ser um transmissor das palavras que Deus quer que realmente fale para vocês do outro lado aí. Então, pai, eu te amo. Feliz Dia dos Pais para você também e roda a vinheta. E já pra gente começar, eu quero convidar você que vai estar aqui, desse lado aqui embaixo aqui, tá esse QR Code, lê esse QR Code, ele é da nossa área de membro. Nós estamos construindo o nosso do método EAP, que é Engenheiro e Arquiteto Produtivo, para ajudar você a ter mais foco, aumentar a sua produtividade e principalmente a sua gestão do tempo. Afinal de contas, vai me dizer que você não quer ter mais tempo livre para passar com seus filhos, suas famílias e principalmente realizar aquilo que você mais gosta. Então, vai lá, seja o nosso membro fundador desse lado de cá, seja o nosso membro fundador, porque você vai ter benefícios exclusivos ao longo da nossa jornada. E eu preciso também mandar um abraço para os nossos patrocinadores. Nós temos patrocinador aqui, Instituto Zavaleta, Segurança e Saúde Ocupacional. Nós temos também Teimosia Produtiva, EduTech, Educação Empreendedora, voltada para multiplicação de talentos. E nós temos eu, patrocinador do podcast também. Mas enfim, tem que mandar um abraço. E hoje, nossa patrocinadora está aqui na nossa frente, que é do nosso Instituto Zavaleta, Segurança e Saúde Ocupacional. Também, se você já conhece, você sabe de quem eu estou falando. Nós estamos falando, ela já foi... Vou fazer um breve resumo para vocês. Ela já foi presidente da Associação Catarinense de Engenharia de Segurança do Trabalho, a ACEST. Ela já foi conselheira do CREA Santa Catarina. Ela hoje está como presidente da Sociedade Brasileira de Engenharia de Segurança do Trabalho e mais um monte de coisa aí que a gente vai contar, porque ela tem muita experiência na questão de proteger pessoas e preservar vidas. É isso mesmo? Seja muito bem-vindo ao Engenharia Podcast, Carla Zavaleta, engenheira Carla! Que bom ter você aqui, não só no podcast, mas também está na minha vida. Para quem não sabe, a engenheira Carla Zavaleta é minha esposa. Nós estamos casadinhos, coisa mais linda, comemorando um ano recentemente. Então, quero primeiro agradecer a disponibilidade de vir para cá, porque eu sei que não é porque nós somos casados, porque nós temos disponibilidade o tempo todo para fazer, estar junto, até porque nós moramos em uma cidade e o estúdio fica aqui em Balneário Camboriú. Então, eu quero pedir para vocês mais uma vez, comenta, compartilha esse podcast, porque a gente vai falar de segurança de trabalho hoje. Então, Carla, eu sempre peço para os nossos convidados, quando eles vêm aqui no Engenharia Podcast, para que eles se apresentem, para que eles digam quem são eles. Porque à frente de um profissional, como eu já falei para você, você já deve estar muito bem preparado nesse teu pitch, afinal de contas, você assiste todos os episódios. Quem é a Carla Zavaleta? Antes de falar da engenheira Carla Zavaleta. Boa tarde, galera, tudo bem? Então, quem é a Carla? A Carla é engenheira, a Carla é uma pessoa... A Carla é a filha do seu Carlos e Dona Maria. Inclusive, amanhã é Dia dos Pais, então já vou deixar aqui iniciando um feliz Dia dos Pais para o meu pai, querido, amado, né? Inclusive, eu vim para a segurança do trabalho por causa dele. Ele é um grande técnico de segurança do trabalho, né? De proteção contra incêndio, né? Já está há mais de 40 anos aí trabalhando nessa área, então tem muito conhecimento. E, de certa forma, eu... estou nessa área também, né, junto com ele. Inclusive, nós trabalhamos na mesma empresa, né? E eu vim para a área de segurança do trabalho por causa dele. E confesso que eu me achei, sim, né? São mais de 16 anos trabalhando com isso, né? E é muito interessante, é muito importante a gente estar trabalhando com a saúde e segurança do trabalho. Perfeito. Galera, tô tomando chimarrão aqui, tomando mate aqui, até engasguei. E eu quero apresentar pra vocês uma outra coisa bem importante aqui, mas continua falando aí. Me diga uma coisa. Segurança no trabalho. Vamos começando temas polêmicos já. Temas polêmicos, a gente adora tema polêmico aqui. Em grandes obras, como já participei, nós sabemos que o engenheiro, quando vê um capacetinho branco e estão fazendo coisa errada, ele para a obra. Petrobras e outras empresas que levam a sério realmente a questão da preservação da vida e a questão da preservação da segurança. Pra galera que
está pensando em entrar nesse caminho da engenharia de segurança do trabalho, me diga uma coisa. Qual o caminho para ser engenheiro de segurança do trabalho? Porque tem muita gente do outro lado que está assistindo a gente, ficou meio redundante, mas vocês entenderam que a gente também é gente. Muita gente está na graduação ainda, está seguindo esse caminho. E a gente percebe que dentro do sistema CREA-CONFEA mútuo, a gente tem muitos profissionais que são engenheiros de segurança do trabalho, e aí pode surgir a dúvida da galera que não tem esse conhecimento, que é, tá, então existe uma graduação, então eu vou entrar na graduação, fazer 5 anos de engenharia de segurança do trabalho, e você como segurança do trabalho? É esse o caminho? Conta pra galera que tá em casa que não sabe o caminho, vai. Então, a gente primeiro faz uma graduação, pode ser engenharia civil, no meu caso eu sou engenheira civil, né, formada na UFSC, então eu fiz 5 anos de engenharia civil, e depois quando eu terminei, eu comecei minha especialização em engenharia de segurança do trabalho, também eu fiz pela UFSC, e eu pude depois, né, com o certificado, e estar habilitada justamente para trabalhar nessa área. Né? Então, a gente precisa primeiro fazer uma graduação para depois fazer uma especialização. A engenharia de segurança do trabalho é a única especialização que você faz em 2 anos e ganha uma atribuição. Né? Mas no caso, então, tem que ter primeiro uma graduação para a galera que está em casa. Depois você faz uma especialização, uma pós-graduação, e você consegue a segunda titulação como engenheiro de segurança do trabalho? É isso mesmo. A gente primeiro faz uma graduação e depois a gente faz uma especialização que a gente consegue uma formação. Perfeito, mas comenta com a gente também a questão seguinte, porque muita gente vê a engenheira Carla Zavaleta, mas não sabe a trajetória da Carla. Porque quais projetos assim você já trabalhou, ou o que você mais gosta de fazer dentro da engenharia de segurança do trabalho? Para a gente contextualizar, porque, por exemplo, até dei a questão do capacetinho branco, né? Chega para a obra. Mas qual é a atribuição realmente do engenheiro de segurança do trabalho? Quais são as responsabilidades? O que ele tem de responsabilidade? O que ele responde legalmente dentro do conselho? E também que ele tem uma responsabilidade civil ou talvez até trabalhista dentro de uma empresa? A gente sabe que a segurança do trabalho é o capítulo 5º da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. Né? Então, a partir disso, surgiu, né, em 1978, toda a legislação, as normas regulamentadoras, as NRs, como a gente chama, né? Então, as empresas, né, que tenham pessoas seletistas, então precisam atender uma das legislações, no caso, a trabalhista e, consequentemente, a parte da proteção, né, do trabalhador, que é da segurança, referente à segurança do trabalho. Perfeito, perfeito. E galera, vamos só fazer uma pausa aqui, porque qual engenheiro não gosta de um bom café, né? E eu quero apresentar para vocês hoje aqui um lançamento do nosso Engenharia Podcast, que é o kit do engenheiro e do arquiteto produtivo. Olha só, vou até pegar aqui, ó. Tem mais um item aqui, ó. Este item maravilhoso aqui, ó, ele é composto de uma garrafa térmica, que você pode colocar o seu café dentro, ou você pode também colocar água, como a gente fez aqui. Ele vem composto da nossa xícara maravilhosa aqui, ó. Deixa eu botar para vocês se aparece aqui. Nossa xícara maravilhosa, deixa eu mudar a câmera, deixa eu colocar essa aqui, ver se aparece para vocês. Nós temos a nossa xícara do Engenharia Podcast, e nós temos também nosso coador, tem gente pensando besteira aqui agora, hein? O nosso coador com suportinho, para que você possa tomar aquele café maravilhoso. Mas, trazendo dentro da engenharia de segurança do trabalho, contextualiza um pouco mais pra gente a questão das normas, o que está acontecendo agora, existe alguma atualização, existe algo nesse sentido que a galera tá participando? Eu vi também que você participa de algumas comissões dentro da BNT mesmo, você participa para estar regulamentando algumas normas nesse sentido. Como é que funciona isso? Como que funciona essa questão da regulamentação de uma norma? Porque tem que ter estudo, enfim. As normas regulamentadoras, né, são normas do Ministério do Trabalho, qual você tem uma equipe tripartite, né, para fazer essas normas. Sim, nos últimos 2 anos, né, basicamente todas as normas regulamentadoras estão passando por mudanças, né? A gente sabe que quem trabalha com legislação, com normas, né, tem que estar todo dia, basicamente, se aprimorando, dando uma olhada no que aconteceu, porque sempre tem novidades, sempre tem, né, assuntos diferentes que a gente com certeza precisa conhecer, né, para poder aplicar, ver se realmente é aplicável ao seu tipo de negócio
e que você, se for aplicável, você precisa realmente conhecer para poder implementar na sua empresa. Perfeito. E galera, ó, sentindo o cheirinho já? Tô sentindo cheirinho aqui. Olha só, ó. Deixa eu ver a fumacinha aparecendo na câmera pra galera aqui, ó. Ó a fumacinha aparecendo aqui. Deixa eu abrir um pouco essa câmera pro pessoal ver. Ó. Se você quer um cafezinho passado na hora, um café do engenheiro, do arquiteto produtivo, esse kit é perfeito para você. Você pode levar ele na sua bolsa, na sua mochila, colocar a garrafinha do lado ali do lado da sua mochila e você passa o seu café em qualquer lugar, como a gente está fazendo aqui no podcast. Imagina você lá numa reunião, no seu dia a dia, passando um cafezinho esse aqui gostoso, hein? Que chique, hein? Que gostoso, hein? E aí, engenheira Carla, você gosta de um cafezinho? Ah, nós gostamos, né? Tá. Com certeza. E me conta um pouco mais, hoje também trazendo para a questão dentro da atuação lá do seu trabalho, da empresa onde você trabalha hoje, você tem uma atribuição, uma responsabilidade muito grande em relação a obras também, né? Porque quando a gente fala de trabalho relacionado a... Você não comentou ainda onde você trabalha, né? Comentou? Não. Então conta pra galera onde você trabalha, o que você faz hoje. Hoje eu sou engenheira de segurança do trabalho, na verdade há 16 anos sou engenheira de segurança do trabalho na SC Gás, Companhia de Gás de Santa Catarina, fazemos a distribuição e a comercialização do gás natural aqui no estado, né, trabalhamos com infraestrutura. Então, e sim, a gente trabalha com muito, né, basicamente a segurança do trabalho está em todos os processos, todas as áreas de uma empresa, independente do tipo de CNPJ, o tipo de empresa, né, no caso... A companhia que eu trabalho, né, a gente tem um risco 3, tipo 3, né, de acordo com as normas regulamentadoras, né, e o CNPJ. Então, a gente tem um trabalho muito forte, principalmente com a construção, porque a gente tem construção de redes, né, distribuição, que são enterradas, e a gente também tem uma responsabilidade também junto com a operação e manutenção dessa rede, porque essa rede precisa, né, durar muitos anos. Né? E sempre que é enterrada você não tem o olho, então você precisa tem processos para você poder monitorar essa rede, né? E que faça a distribuição e chegue lá no cliente, né? Com toda a segurança, né? Tanto ambiental quanto também para a comunidade do entorno. Me diga uma coisa importante, e quais são, dentro da sua carreira, assim, os maiores desafios que você já passou dentro da sua carreira como engenheira? Porque a gente percebe, basicamente, peraí, deixa eu dar o seu café primeiro, que o primeiro café é pro convidado, então tá aqui o seu cafezinho passado na hora para você tomar o seu café. E se você também quer tomar o seu café passado na hora por mim aqui no Engenharia Podcast, entre em contato com a gente, porque nós temos algumas opções para que você possa estar participando aqui do Engenharia Podcast e vem tomar um cafezinho comigo aqui, porque ó, eu duvido, quer dizer, até hoje eu não vi nenhum podcast, um engenheiro passando um café para você, te entrevistando e ainda comandando toda a operação aqui. Se você conhece algum, manda para cá que eu quero chamar esse cara para trabalhar junto comigo, porque o cara é bom demais. Então, galera, você quer vir para cá? Beleza. Então, quais são os maiores desafios em relação à participação da mulher dentro da engenharia? Porque a gente tem que levar em consideração que o mundo da engenharia é um mundo extremamente, ainda é, e eu percebo isso dentro de várias esferas da engenharia, que ainda é um mundo muito machista, no qual algumas mulheres passam por algumas situações extremamente constrangedoras. Não estou generalizando, mas há relatos de engenheiras que passaram por situações constrangedoras. E como é que foi para você um dos momentos mais difíceis? Já passou por algum momento constrangedor? A questão do machismo, a questão do homem se achar mais poderoso do que a mulher. Conta pra gente um pouco como é essa tua visão em relação a esse mundo extremamente, não tão machista quanto antes, já temos algumas presidentes de CREA mulheres, mas ainda há uma certa resistência, né? Sim, a gente sabe que o mundo da engenharia e de uma forma geral sempre foi muito de homens, né? Inclusive... Então, mas hoje está mudando isso, né? A gente já vê basicamente turmas que mais da metade da turma já são formadas por mulheres, né? Isso é uma grande vitória e a gente sabe que é um trabalho árduo, né? A gente faz um trabalho muito forte. Eu já fui presidente de associação, então uma mulher como presidente de associação, né, de engenharia,
Claro que tem suas dificuldades, mas eu acho que tem grandes vitórias nessa, né? E hoje ainda continuo, né, como presidente. E eu acho muito importante, eu faço com que outras mulheres também pensem, que venham para a engenharia, venham estudar também engenharia para todos, né? São oportunidades, abertura de trabalho para todos, né? Independente, né, do sexo, forma de pensar, eu acho que agrega muito mulheres dentro, né, da engenharia, porque é uma forma diferente de pensar, é uma forma diferente de ver a vida, de ver os processos, e a gente precisa, sim, ter outras visões, tipo de visão, né, dentro da engenharia, e principalmente na engenharia de segurança do trabalho. Na engenharia de segurança do trabalho trabalha diretamente com as pessoas, né, com todos dentro de uma empresa, né? E mesmo que você preste serviço, também a segurança do trabalho precisa fazer, por exemplo, treinamentos com todos da empresa, né? Porque tem riscos em todas as áreas da empresa, todos os processos da empresa. E você falando em questão de riscos, você poderia pontuar quais são os principais riscos que você identifica em obras, em ambientes, por exemplo, não sei se... Talvez em relações industriais também, que poderiam ser mitigadas, algumas... Porque eu vejo que muitas vezes, como foi conversado com o pessoal da E-Brigada, que vieram aqui no nosso podcast também, que o pessoal deixa muitas vezes, investe, por exemplo, em equipamentos, investe em máquinas e não mitigam os riscos em relação a problemas ou acidentes mesmo de trabalho. E quais são os principais riscos, assim, ou como você identifica em obras, como por exemplo, as obras da SC Gás, que poderiam ser mitigadas? Dependendo do tipo do negócio, você tem atividades diferentes e riscos diferentes. E formas de mitigação, a prevenção, na verdade, a gente não trabalha nem com a mitigação, a gente trabalha com a prevenção, né? A gente previne os riscos justamente para que eles não aconteçam, os acidentes do trabalho e doenças do trabalho, né? Então, por isso que tem essa figura, né, do engenheiro de segurança do trabalho, do técnico de segurança do trabalho, do médico do trabalho, que também dá um apoio ali, né, no Serviço Especializado de Área de Segurança do Trabalho, o SESMIT, né, inclusive é uma norma regulamentadora, NR4, que fala sobre esses profissionais, né? Então, de acordo com... Então, aí depende do tipo de empresa, né? Claro, tem algumas empresas que trabalham com a parte mais administrativa, você vai trabalhar mais com ergonomia, por exemplo, você vai trabalhar, né, com a parte da saúde mental, hoje em dia muito, né, falado, né? E que depois da pandemia a gente trouxe muito, está vindo muito forte também. As pessoas estão falando mais, as pessoas estão vendo mais, né? Porque é uma doença silenciosa, né? E que acontece. Qual? Pode ser ansiedade, pode ser depressão, né? Então a gente está, né, numa pandemia muito forte no mundo inteiro, né? E no Brasil também. E trazendo para esse ponto da questão emocional, eu vi recentemente alguma coisa sobre isso, sobre alguma norma ou algo nesse sentido. Tem alguma coisa tramitando, um fim de legislação, algo nesse sentido, em relação à saúde emocional, à saúde mental das pessoas? Tem algo nesse sentido? Sabe dizer ou não? Isso, acabou de sair semana passada, né? A norma regulamentadora NR1, né, que é a gestão de riscos ocupacionais, GRO, né, vai ter que ser inserido também essa parte da saúde mental, né, dos riscos psicossociais, né, que é chamada saúde mental, está dentro dos riscos psicossociais dos trabalhadores dentro das empresas. Né, é um grande ganho, né, para o trabalhador e também para a empresa, porque a empresa também conhece um pouco melhor o seu colaborador e faz uma cultura de segurança, né, hoje a gente trabalha muito com a cultura de segurança do trabalho. Né? Ou seja, a gente vê as pessoas são importantes para as empresas, devem ser vistas dessa forma pelo empregador, né? Perfeito. E um ponto bem importante que o pessoal pode estar perguntando, mas é fácil para você estar buscando informação, você está na SC Gás, você está conectado com o CREA, você é presidente da associação, mas quais são, como você se mantém atualizado em relação às normas? Porque a gente tem que levar em consideração que o engenheiro de segurança do trabalho, ou o profissional da área de segurança do trabalho, ele pode responder criminalmente com seu CPF, correto? Certo. Então, como que você se mantém atualizada e como que você se previne dentro da sua empresa, ou digamos assim, como é que você comprova que, claro, a galera que está na engenharia de segurança do trabalho fala, nossa, que pergunta óbvia, mas entende o seguinte, galera, o óbvio precisa ser dito.
Porque tem muita gente que está pensando, tá, mas ela pode acontecer um acidente e ela ser responsabilizada criminalmente? Não, ela é empregada, não vai ser? Não, sim, pode ser. Mas aí eu gostaria que você pudesse contextualizar essa questão da responsabilidade civil em relação ao engenheiro de segurança do trabalho. Então, sim, existe, né, a responsabilidade como profissional, né, habilitado, né, para a função dentro das empresas, né. Cada vez mais a gente, quando você tem um acidente do trabalho, quando a gente tem, né, uma morte, né, provavelmente o profissional, né, faltou alguma coisa ali, alguma ação ali da empresa, do profissional, né, relacionado à visão daquele risco, à mitigação daquele risco, né, à prevenção daquele risco, né, na empresa, seja na máquina, seja, né, ergonômica, e que aconteceu, né, então precisa sim, né, então de certa forma sim, né, é responsabilizado, né, hoje em dia. E como que o profissional tem que se manter sempre com conhecimento, tem que fazer curso, participar de congressos, né, ler, fazer uma boa leitura, né, e tá sempre se aprimorando, né, tudo que é de novidade, tudo que é, né, que, por exemplo, a cultura de segurança do trabalho, uma época se falava muito, né, na parte muito de instrumentação. É importante a instrumentação dentro da segurança do trabalho, é importante. Mas as pessoas são, mais do que instrumentação, as pessoas são mais importantes, né? E aí tudo que pode afetar essa pessoa, né? Então tem que ser conhecido, tem que ser... Ou você faz curso, ou você faz um mestrado, ou você faz uma especialização, né? Hoje temos especializações no Brasil e fora do Brasil relacionadas muito à saúde e segurança do trabalho. A gente tem também muita legislação fora do Brasil, dos Estados Unidos, da Europa relacionados, né? Que fala bastante. Então, se especialize. É muito importante. E dentre as normas de segurança do trabalho, existe ou há alguma que é mais difícil ou mais desafiadora para ser implementada? Porque talvez a NR1 que você comentou agora, meu ponto de vista, talvez seja a NR mais complexa e mais desafiadora de você implementar, porque a gente não está falando de utilização de EPI, por exemplo, ou tá para trabalhar em altura, que o pessoal vai colocar o equipamento, o cinto vai subir, se caso o cara cair, o cara está preso. A mente é um negócio muito complexo, é a minha perspectiva. E qual o seu ponto de vista? Qual seria talvez a mais desafiadora para ser implementada? A NR1, a gente tinha antes o Programa de Prevenção de Riscos Ocupacionais, PPRA, que era a NR9. E, de certa forma, a parte de gestão, e que já falava da parte de gestão, né? E com a atualização da NR1, que virou Gestão de Riscos Ocupacionais, eu vejo que continua. Então, assim, o profissional, é extremamente importante que o profissional conheça a sua empresa, né? Onde que ele está trabalhando. Conheça seus processos, conheça as áreas, como é que cada área trabalha, quais são as atividades de cada empregado, as ordens de serviço, né? Tem que ter a ordem de serviço para os empregados, para ele poder conhecer a sua atividade, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, né? Se caso tem algum risco, tem algum equipamento de proteção individual, tem algum equipamento de proteção coletiva, né? Os exames. Então, é importante, inclusive a NR1 fala disso, né, que a empresa precisa, a responsabilidade da empresa é informar o seu empregado quando entra na empresa qual o risco, né, e como ele prevenir esse risco, né. Então, ele não pode de forma nenhuma dizer que não sabe, mas a empresa precisa fazer sua atividade, precisa fazer, né, informar isso para o seu empregado, né. E os treinamentos, claro, são sempre importantes, são sempre... A gente tem que estar sempre atualizando, né? E como a gente fala, a comunicação interna da empresa também é importante, né? Quanto aos riscos, quanto às atividades, né? Quanto à segurança do trabalho. Tudo isso dá um apoio para a segurança do trabalho. Sensacional, gostando da explicação. Galera, vocês estão gostando dessa aula de segurança do trabalho, trazendo de normas e coisas, e novidades e tendências e, enfim, e até comparações em relação a programas, por exemplo, PPR, né?
PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ocupacionais. Escreve nos comentários se vocês sabem o que é PPRA ou PPRA. Mas aí, a gente tem que levar em consideração que são várias siglas, né? São várias siglas que nós temos aí nesse joguinho de letras, né? Quando ela falou de EPI, de equipamento de proteção individual, a gente está falando de EPI. Quando a gente fala de equipamento de proteção coletiva, a gente está falando de EPC. E por aí vai. Então, se você vê alguns termos aí, alguma palavra que você não sabe, você escreve nos comentários e também manda sua pergunta para que a gente possa estar respondendo. Eu não, né? Eu trago convidados que são melhores do que eu. Então, quem vai responder essa pergunta é a nossa convidada engenheira super especial, Carla Zavaleta, né? A esposinha aqui do engenheiro Edson. E vamos continuar nessa sequência. E, cara, vocês perceberam que não é porque é minha esposa, não, que eu tô facilitando as perguntas. Eu tô mandando aqui, não tem nada combinado. Ela não sabe nem o que eu ia perguntar. Não sabia mesmo. Não sabe mesmo. E agora vamos falar de tecnologia e inovação. Ai, agora pegou pesado, hein? Agora pegou. Como a tecnologia tem impactado a área de segurança no trabalho? E quais ferramentas ou tecnologia você considera mais inovadoras atualmente? Equipamentos, né, de proteção sempre são... Eu acho que a tecnologia vem para ajudar, né, toda a área de produção, inclusive a segurança do trabalho, né, os treinamentos virtuais também estão vindo aí com força, né, a gente sabe que várias normas regulamentadoras, né, têm seus treinamentos já especificados dentro da norma, que precisa ter, quantidade de horas, né, o escopo do treinamento já está especificado. Então, eu acredito que treinamentos, né, mais que as pessoas interajam mais, né, as pessoas aprendem mais, né, e um adulto aprender, né, não é tão fácil, né, muitas vezes a gente fica lá na frente, né, bota todo mundo sentado numa sala e você coloca um profissional para falar sobre aquele treinamento e muitas vezes o assunto não é um assunto muito legal, muito, né, então não prende atenção. E a gente sabe que a gente aprende muito mais quando a gente quando a gente desenvolve isso, prática, né? A parte prática. Até porque é a parte prática que ele vai ter que colocar em uso. Em prática. Né? É até meio redundante falar isso, conhecimento, mas ele precisa dessa parte prática. É até meio redundante, né? A parte prática é que você vai colocar em prática, mas é exatamente isso. Galera, vocês estão gostando? Ó, agora eu vou fazer outra pergunta diferente. A gente tem um movimento geral, não somente no Brasil, mas no mundo, de implementação de IAs, inteligência artificial, para vários processos. Por exemplo, a gente consegue utilizar, por exemplo, a inteligência artificial junto com CLPs e outras coisas voltadas para automação na área da indústria, que é muito comum, muito fácil a gente conseguir implementar. A gente usa inteligência artificial para análise de dados. Mas como você vê o uso da inteligência artificial para prevenir acidentes de trabalho? Você acha que pode ser realmente algo que também deve ser implementado dentro da segurança do trabalho? Ou seja, prevenir acidentes utilizando a inteligência artificial? Por exemplo, para contextualizar, alguns acidentes, algumas coisas podem ter alguns padrões. Então, a gente consegue mapear esses padrões e colocar alguma ferramenta, algo que faça uma leitura de todo o ambiente como um todo, que ele vai conseguir prevenir, por exemplo, ou vai alertar de forma automatizada, por exemplo, a IoT, que é a inteligência das coisas. Um exemplo, o pessoal usa muito dentro da engenharia, na parte de incêndio, por exemplo, sensores de fumaça. Mas o sensor de fumaça, ele precisa que o princípio de incêndio já esteja talvez no estágio avançado quando ele vai chegar no sensor de fumaça. Ou seja, se essa mesa pegar fogo, ele vai demorar um determinado tempo até a fumaça chegar no sensor, avisar e disparar e talvez soltar água, enfim. Se a gente tiver talvez um sensor de temperatura que vai alertar de uma forma conectada com as coisas, ao invés de ter um sensor de fumaça, talvez o sensor de temperatura, ao perceber o aquecimento desse material antes dele pegar fogo realmente, ou tá uma proporção maior, pode talvez antecipar. Não necessariamente que nesse sensor de temperatura tem inteligência artificial, mas, por exemplo, ele poderia ter alguns periféricos que conectassem ele com a brigada de incêndio, com bombeiros, enfim, algo nesse sentido. E também, com base nisso, trazer alguns dados para isso. Eu não sei afirmar se tem alguma ferramenta voltada nesse sentido, porque eu não pesquisei sobre isso. Então, se porventura eu falar alguma bobagem também, eu peço para vocês que desconsiderem ou considerem e escrevam nos comentários, porque, como eu sempre digo, eu não sou o dono da verdade, eu estou aqui para trazer pessoas melhores do que eu para esclarecer para vocês, tá? Então, se quiserem escrever no comentário, fiquem à vontade, beleza? Então, resumindo, voltando, depois de toda essa volta, como que você vê o uso da inteligência artificial dentro da segurança do trabalho para prevenir acidentes? Precisamos sim, é importante ter análise de dados mesmo, né?
Segurança do trabalho tem essa parte de análise de dados, né? Porque acidentes acontecem, muitas vezes acontecem porque nós permitimos, né? Então, a gente às vezes deixa, né, o incidente, a famosa, né, pirâmide de Bird, né, que para cada 3.000 incidentes que acontecem, que não acontece uma morte, né? Então, mas é 3.000 incidentes, sim, a gente precisa trabalhar nos incidentes para que ele não evolua e não vira uma possível morte, né, no futuro, ou o futuro pode ser amanhã, pode ser daqui a 5 minutos, a gente nunca sabe. Então, sim, a tecnologia vem para a melhoria, eu acho que em todos os processos, inclusive, e claro, né, tudo que tem interação entre o homem e alguma atividade, alguma máquina, também vem para a melhoria além do treinamento. E eu acho que sim, a gente precisa e precisamos conhecer o profissional de segurança, saúde do trabalho, precisa conhecer, precisa estar interagindo, por isso que a gente fala que não é só conhecer a parte de legislação, mas também conhecer o que a gente tem de novidades, né? O que a gente tem de equipamentos diferentes e que podem melhorar, sim, a gente pode levar para a nossa empresa melhorar e mitigar e diminuir os riscos, né? Com certeza, com certeza. E aí a gente também tem que falar de cultura de segurança do trabalho nas empresas brasileiras. Como que, na sua percepção de presidente da Sociedade Brasileira de Engenharia de Segurança do Trabalho, você avalia essa cultura de segurança do trabalho nas empresas? Existe uma conscientização adequada entre colaboradores e alta administração? Vem melhorando bastante, né? Essa parte de cultura. Estamos falando bastante, a gente vê muito podcast, às vezes, né? Ou algum treinamentos, ou mesmo na sala de aula, falando dessa parte de cultura, né? Trabalhar as pessoas, né? Quanto mais pessoas, que eu falo, segurança do trabalho, a gente aplica na vida nossa, do dia a dia, a gente aplica não só no trabalho, então os conhecimentos que a gente adquire, né? Seja no curso, seja no treinamento da empresa, referente à segurança do trabalho, a gente aplica no dia a dia, né? Então, a gente sempre está procurando conhecer um pouco mais, né? E trabalhar mais. E a cultura de segurança, né? Assim como outros tipos de cultura que as empresas trabalham, também é muito importante. Então, eu vejo um aumento nessa parte, né? De implementação da alta direção também, né? Hoje também é muito mais divulgado também vários acidentes, né? Seja nas redes sociais, seja na TV, né? Que talvez alguns anos atrás não eram tão divulgados. Então, isso também ajuda, né? A gente conhecer, e pessoas sempre que tem um acidente com pessoas, seja um corte, né? Seja uma morte, sempre chama atenção. Sempre a gente para, muitas vezes, e pode ser a gente, pode ser um conhecido nosso, pode ser a esposa, né? Então, a gente se preocupa mais, a gente vê com uma outra forma, a gente fala, lá na empresa precisa ter esse tipo de equipamento, a gente precisa pensar sobre isso. Amanhã eu vou falar com o engenheiro de segurança, né? Ou com o técnico de segurança sobre isso, tá? E dentro das questões de aprendizado contínuo? Porque nós temos que levar em consideração que o engenheiro, se você está estudando engenharia e acredita que vai terminar a graduação e você vai falar, terminei os estudos? Meu amigo, eu sinto muito em lhe dizer, mas você só vai terminar os estudos o dia que você morrer. Se você quiser ser um profissional de alta performance, um profissional que entrega resultado realmente. E aí eu pergunto para você, quais habilidades ou conhecimentos você considera indispensável para um bom engenheiro de segurança do trabalho, para um bom técnico de segurança do trabalho? Porque a gente tem que considerar que o engenheiro de segurança do trabalho, em boa parte das organizações, ele é visto ou tido como o nosso chato da obra. Chegou o chato que veio parar a obra. Já vai pegar no pé porque eu não estou usando capacete, já vai me encher as paciências porque eu estou sem cinto talabarte, já vai me encher os picuá porque eu não estou usando sapato de segurança. Então, quais habilidades ou conhecimentos você considera importante e como que você lida com pressão? Habilidades importantes que eu vejo, né? A empatia, a gente conhecer, falar de uma forma mais fácil também para que a gente, como você já falou, a gente tem muita sigla, a gente tem muita palavra diferente dentro da segurança do trabalho, mas o que é isso, né? É realmente para o colaborador entender
qualquer um, né, desde que tenha o segundo grau ou que não tenha muito conhecimento, precisa entender, né, aquela informação que está se passando no treinamento, né? Então, ter uma linguagem acessível. Também é importante, né, estar sempre se atualizando todos os dias, né, toda semana, ir fazendo curso, participando de seminários, participando de congressos. A gente tem vários no Brasil inteiro, basicamente o ano inteiro. Então, é importante também saber que está sendo atualizado várias normas regulamentadoras, né, o que está mudando nos textos, né, porque depois você precisa, de repente você vai precisar implementar, conhecer, né, também. E eu acredito também que outra coisa que é importante é conhecer também, por exemplo, o inglês. Muita da legislação que é aplicada no Brasil é tradução de normas, né? Claro que adaptadas para a nossa realidade, né? Então, eu acredito que seja importante também o inglês. Sim, com certeza. E a gente tem que levar em consideração que a segurança do trabalho também está muito relacionada com a questão de meio ambiente e tem um impacto muito grande na sustentabilidade, né? E como que talvez você pode estar avaliando essa questão de as práticas de segurança do trabalho em relação ao alinhamento com as iniciativas de sustentabilidade? Você vê que em um futuro onde esses dois aspectos se tornem inseparáveis? Eu acredito que já são inseparáveis, sempre foram inseparáveis, né? Fazemos parte da natureza, né? Nós somos seres humanos, né? E fazemos parte da natureza. A gente tem as mudanças climáticas hoje em dia, a gente tem, né, em função das nossas atividades industriais, né? E nós fazemos parte, a parte industrial faz parte, a parte de segurança, as pessoas trabalhando, né? Todo esse conhecimento também faz parte da segurança do trabalho, a parte de sustentabilidade. Hoje se fala no ESG, né, que é uma sigla, e que a sustentabilidade está dentro, a segurança do trabalho, que é pessoas, né, o S é o social, então é a parte justamente das pessoas, onde que as pessoas entram nesse processo, são importantes. Perfeito. E trazendo para a parte de cases práticos, né? As pessoas gostam muito de avaliar a questão de cases práticos em relação à aplicação da segurança do trabalho ou a atuação do engenheiro de segurança do trabalho de modo geral. Porque talvez um ponto importante é que quando a gente fala de engenharia de segurança do trabalho, muita gente só naturalmente já traz aquele conceito de o engenheiro de segurança do trabalho só tem uma indústria. O engenheiro de segurança do trabalho só vai estar onde tem obras. Mas, por exemplo, a gente consegue analisar aí na questão da própria a questão do relacionamento com o bombeiro, com a legislação, por exemplo. O engenheiro de segurança do trabalho é um dos responsáveis pela elaboração do mapa de risco. Eu não sei qual seria o termo correto, como é que chama? Explica pra gente aí. Tanto o engenheiro de segurança quanto o técnico de segurança, né, podem, né, aplicar, né, devem conhecer a legislação, por exemplo, de corpo de bombeiro do seu município, do seu estado. É importante isso quando a gente fala de legislação, né? É uma atividade até alheia ali às normas regulamentadoras, né? Então é mais uma legislação para conhecer. Inclusive as nossas aqui do estado de Santa Catarina estão sempre em mudanças, né? Esse ano a gente tem algumas mudanças aí em normas, então você que é profissional, né, aqui do estado, conheça, entre lá no site do Corpo de Bombeiros Militar, né, e conheça a parte da legislação que está sendo mudada e o que está em vigor para você poder implementar na sua empresa que você trabalha. E sim, sempre a gente precisa estar conhecendo, a gente tem que conhecer toda essa mudança para a gente poder aplicar. E a gente tem que considerar que um ponto bem importante, uma das atividades que eu vejo que há uma grande atribuição relacionada ao engenheiro de segurança do trabalho e ao técnico de segurança do trabalho, é algo que acontece geralmente no mês de agosto, que é a nossa famosa CIPAT, correto? A CIPAT na verdade é a CIPA, Comissão Interna de Prevenção contra Acidentes, né? É uma legislação também NR5, né? Quem é cipeiro, né, já sabe, já conhece. Quem é do SESMIT também, quem é o profissional conhece. Que é o quê? São pessoas, né, formadas por várias pessoas na empresa, que não necessariamente precisa ser da área de segurança do trabalho. Eu acho que é muito importante para falar justamente da saúde e segurança do trabalho dentro da sua área, né? Então,
E a CIPA tem essa atribuição de fazer, não precisa ser no mês de agosto, mas pode ser janeiro, fevereiro, mas março. geralmente é no mês de agosto? Não. Não? Não. Não? Olha só. Não. Eu imaginei que fosse. Então, geralmente, mas tem empresa que é janeiro, tem empresa que é fevereiro, tem empresa que quem define o período da semana da CIPAT é a CIPA, né? É. Comissão É a própria CIPA. Porque, por exemplo, eu já fiz algumas palestras em CIPAT aí, e eu me lembro de algumas que eu fiz, ou foi agosto ou foi setembro. Mas talvez pode também ter a ver com a questão da cultura regional, né? Porque, por exemplo, na região de Itajaí, Balneário Camboriú, aqui o pessoal geralmente faz nesse período do ano. Mas eu não sabia que não tinha um período. Mas tem um mês que é o mês de prevenção de acidente. Qual mês que é? Ou tem uma semana, algo nesse sentido ou não? Tem o Abril Verde, né, que é o mês de abril. Né, por que é o mês de abril? Porque no dia 7 de abril é o Dia Mundial da Saúde e no dia 28 de abril é o Dia Internacional das Vítimas de Acidentes do Trabalho. Então, no Brasil, né, teve um movimento que começou na Paraíba, o Paraná também tem um movimento também, que é o Abril Verde, e que aí agora já está em todos os municípios, já tem outras legislações em outros, né, municípios, outros estados também falando, e a gente tem dia 27 de julho, que é uma data importante também, que é o Dia Nacional do Combate ao Acidente de Trabalho. No Brasil. Eu outro ponto bem legal, você comentou ali que as normas, elas são baseadas geralmente em normas internacionais, ou seja, é uma tradução adaptada e adaptada realmente para a nossa cultura, para a nossa indústria, mas a aplicação da engenharia de segurança no trabalho, contextualizando, quando eu atuei na Petrobras, a gente terminou a produção dos módulos que a gente estava produzindo, né? Ficou só o pessoal do comissionamento fazendo ali a preservação do equipamento para que fosse, então, levado para ser feito ali a parte da implementação na embarcação. E uma galera foi para a China. E, por exemplo, a gente vê no canteiro de obra da Petrobras que eu trabalhei, tinha quase 4 mil homens no pico da obra. É muita gente. E para a gente conseguir fazer o DDS, né, que é o de manhã cedo, geralmente, eu tenho outro termo também. O Diálogo Diário de Segurança. Mas tem outros lugares que chamam de outros nomes também, enfim. Não era tipo, por exemplo, igual você vê na televisão, imagina um exército, todo mundo um atrás do outro, arrumadinho, do ladinho, respeitando. Aqui no Brasil não, aqui no Brasil o pessoal fica meio bagunçadão, assim, meio misturado. E imagina 4 mil homens, para você falar para 4 mil homens, uma palestra que, para quem já falou para 4 mil homens, é muita gente. Então tem que ter um microfone, tem que ter uma estrutura, enfim. Mas essa galera, quando foi para a China, que foi o pessoal da engenharia de segurança do trabalho, foi o pessoal que os técnicos também foram para a China, eles falaram, meu amigo, lá, pelo menos no estaleiro onde eles estavam trabalhando, o estaleiro, quem não sabe, é onde faz embarcação, faz parte para as embarcações. É uma disciplina. Se o engenheiro falar, cara, para a obra, é na hora. Não tem, pelo menos nesse estaleiro, nesse local onde ele estava, não sei se é contrato, pelo fato de ser um contrato prestador de serviço da Petrobras, ou se realmente é uma cultura da China, mas a disciplina lá em relação à segurança do trabalho é levada extremamente à risca, de acordo com o depoimento desses meus amigos que foram para lá atuar nesse projeto. Você tem essa percepção também, você lendo ali, até porque você busca muito conhecimento em relação às normas É que também nós temos duas vertentes, tem que levar em consideração que você estudar as normas é diferente de você estar em campo participando de obras. Mas você tem depoimento, relatos, alguma coisa nesse sentido que realmente é levado mais a sério? Porque eu vejo que no Brasil é levado meio a sério. Se puder empurrar com a barriga, a gente acaba empurrando. Eu falo isso com propriedade, porque eu já percebi isso muito em obra. E para contextualizar, eu lembro que numa dessas obras, quando a gente subia, aí quando eu subia nos módulos, quando chegava a gente de capacetinho branco, o pessoal se mexia de um jeito que tá chegando o capacete branco. Então, não sei, poderia contextualizar algo em relação a isso? Eu acredito que claro, que existe empresas, existem profissionais e profissionais, né? Mas quando a gente começa os últimos anos, a gente está se falando muito da cultura, justamente a gente está falando justamente dessa parte de cultura para que se mude a forma de pensar. As pessoas precisam ver, é importante para a empresa, é individual, né? Então, se a pessoa
quem está fazendo a atividade tem que ter consciência do risco que ela está desempenhando ali, porque no final do dia ela quer voltar com saúde, né? De preferência assim, com tudo, né, no lugar, para casa, né? Até porque você tem um salário, você tem uma família. Então, é importante isso. A gente ter essa consciência, né? Você tem que estar com a consciência presente. Eu sempre falo isso, né, no CDS que eu faço. A gente tem que estar presente na atividade, então tem que estar prestando em todo o momento que você, durante a tua atividade, você tem que estar prestando atenção no que você está fazendo. Né? O DDS é realizado de manhã, né, de acordo com a análise preliminar de risco, APR, né, dizendo quais são as atividades e de acordo com... Claro que vai ter, dependendo do local, vai ter 10 pessoas, vai ter 5 pessoas e pode ter 500 pessoas. Né, de acordo com o tipo de atividade, né, que está sendo realizado, o que está sendo construído, né? Então, todos têm que ter essa consciência. Então, é importante o profissional de segurança do trabalho também ser atuante. Não é só fazer o DDS e sumir, né, do local de trabalho. Ele tem que estar presente, ele tem que estar acompanhando cada equipe, que tem várias equipes, muitas vezes, né, das atividades, fazendo junto, né? As atividades. Então, você tem que estar passando em cada uma, olhando, observando, né? Se você vê que está errado, vai lá, para, conversa, é melhor parar 5 minutos e retomar a atividade de forma correta do que você deixar acontecer, né? Senão, você perde a tua autoridade, né, no local de trabalho. Então, é importante você ter autoridade dentro do trabalho, né? Então, é isso que eu sempre faço, né, quando eu vou acompanhar uma obra, tem que ter autoridade, né, junto com o técnico de segurança, apoiar os conhecimentos um do outro e falar com o pessoal. Perfeito. Bom, galera, cara, o tempo voa, hein? Adivinha quanto tempo já? Quase 50 minutos de podcast aí, conversando com essa galera, trazendo conhecimento, trazendo cultura de segurança do trabalho, eu falo cultura de inovação, que eu estou habituado a atuar com cultura de inovação, e eu quero aproveitar e fazer um convite para vocês. Vocês já viram aqui que nós estamos trazendo alguns itens, já apresentei para você aqui o nosso kit do engenheiro e do arquiteto produtivo, que é a nossa garrafinha de café, inclusive ele vai para você junto com o café também, ou seja, vai com café especial para você, selecionado pelas nossas especialistas engenheira Carla Zavaleta, que vai selecionar o café para vocês, mas esse café que ela trouxe aqui para a gente é um café fantástico. Vou mostrar aqui, olha só, esse café aqui, ó, aroma adocicado, sabor nozes, enfim, se você quiser esse kit, você vai adquirir esse kit, está em preparação na nossa lojinha. Outra coisa muito importante também é as nossas xícaras também você pode adquirir. E outra coisa importante, a gente está construindo a nossa área de membro para que você possa estar aprendendo mais na prática, entendendo um pouco mais qual é a atuação do engenheiro, mas o nosso objetivo é multiplicar talentos. E com base nisso, dentro da nossa plataforma, nós vamos falar de pessoas, processos, como... você já percebeu uma coisa? Um dos problemas, um mal do século é a gente conseguir manter a nossa atenção focada por muito tempo, realizar uma atividade que gera foco e atenção. Então, dentro da plataforma, a gente vai ter um curso prático com ferramentas para que você aumente o foco, a produtividade e principalmente para que você gerencie o seu tempo. Para você ter uma ideia como eu gosto tanto disso, que aqui no meu braço, para quem não sabe ainda, está justamente isso, sabia disso? Ó, direcionamento, foco e gestão do tempo. Afinal de contas, quem já viu a águia, quando você mexe a cabeça dela, você pode mexer a águia que a cabeça fica assim, né? Enfim, mas justamente isso vai ter lá. Vamos ter outros mentores também, inclusive nessa semana agora a gente vai estar gravando alguns cursos falando de psicologia, com uma psicóloga, que vai estar na SCGás também fazendo ali uma palestra bacana pra caramba, né? Então, eu vou deixar pra vocês aqui embaixo, desse lado aqui, o QR Code para vocês possam estar acessando a nossa área de membro, para que vocês sejam um dos nossos membros fundadores, para que vocês possam ter mais resultado, melhores resultados e principalmente ter mais tempo para que você possa estar com suas famílias, gerar mais resultado, ter uma promoção que você gostaria. Vamos ter ferramentas de engenharia dentro também, vamos ter aula de BIM, vamos ter aula de outras ferramentas, mas também vamos ter aula comportamental.
Afinal de contas, como diz Dale Carnegie, uma pesquisa do Instituto Technology of Carnegie, ele fala que 85% do seu sucesso está relacionado com as suas habilidades de engenharia humana. Apenas 15% está relacionado com as suas capacidades técnicas. E não só isso também. Existem outras pesquisas que comprovam que a sua capacidade de comunicação, a sua capacidade de relacionamento com pessoas, não somente para você ter sucesso, mas você já observou aqui nessa explicação da engenheira Carla que sim, para você conseguir ter um bom relacionamento, seja você na engenharia de segurança do trabalho ou você na gestão de projetos, você precisa, a primeira coisa é saber conversar com a outra pessoa, entender qual tipo de comunicação que ela tem, quais são os bloqueios, e não simplesmente ver se é comum isso. A pessoa chega para você ou você chega para alguém, olha, eu tô com esse problema aqui, a pessoa fala, faz isso. A pessoa nem escutou o que você queria dizer. Às vezes você está contextualizando para chegar no problema, ela já está te dando uma solução sem te ouvir na essência. E um dos problemas que eu vejo que é o mal do século é a pessoa realmente parar para ouvir na essência. Então eu vou deixar para vocês que tá aqui o QR Code. Acesse a plataforma e seja um dos nossos membros fundadores. Cara, é uma assinatura, um valor que dá menos de R$2 por dia para você poder ajudar nós nessa construção dessa plataforma que visa a valorização da engenharia, porque... Cara, chega de engenheiro trabalhando como analista ganhando R$3.500 por mês, né? Mas aí cabe também a cada um de nós fazer a nossa parte, beleza? E estamos chegando ao final do nosso podcast. Eu quero perguntar para vocês se você gostaria de complementar alguma coisa que ficou no seu coraçãozinho, que talvez eu não tenha perguntado, ou se deixa para o próximo episódio, até para que a gente possa estar entregando realmente valor para essa galera que está do outro lado ali. Então, a cultura de segurança, você falou de comportamento, né? Então, é importante, a gente trabalha assim o comportamento, né, das pessoas. Então, essa parte da escuta ativa, né, você escutar o outro, você entender o que o outro está passando, né, é importante para o profissional de segurança do trabalho também, né, para a gente que possa ter uma cultura aí forte dentro da empresa, né, relacionada, e vamos chegar, né, e trabalhar, né, para que a gente tenha menos acidentes, tenha menos doenças, não tenha doenças do trabalho de preferência, né? Então é isso que eu acho que a gente busca como profissional. E também essa questão que eu vejo que é muito importante da sociedade de modo geral. Nós buscamos aí cuidar muito da empresa, das outras pessoas, mas nós deixamos de cuidar de quem realmente nós somos. Ou seja, cuidar da sua saúde faz parte também dessa segurança do trabalho, mas essa sua segurança da sua vida, porque afinal de contas você quer chegar bem em casa, quer brincar com seus filhos. Agradeça a Deus por tudo que você tem feito na sua vida, pelas oportunidades. Se tá difícil, brother, acostume-se, a vida é difícil, se fosse pra ser fácil, não teria graça, imagina. Ah, mas eu sei que você pode estar pensando, pra você é muito fácil que você tá aí desse outro lado gravando, tá sentadinho numa boa. Galera, hoje eu vou falar pra vocês, ó, a gente tá fazendo essa gravação hoje, sábado, dia 10 de agosto, são 5h38 e a gente tá desde as 7 horas da manhã gravando um episódio aqui, para levar conteúdo pra vocês com qualidade, com a melhor qualidade possível, com a condição que a gente tem hoje, para que você consiga se tornar um profissional ainda melhor, uma pessoa ainda melhor. Então deixa o seu like, curte, comenta, compartilha e vem junto conosco nessa jornada e não critica, porque eu vejo que muita gente critica o que a gente está fazendo, mas quando a gente conquista alguma coisa, aí vem a inveja. Então por que você não vem junto comigo para essa conquista, para que eu também venha para você, quando a gente conseguir alguma coisa, você também vai refletir em você. E a gente fala nisso, por exemplo, na questão da regulamentação da profissão, que é a questão da fiscalização. Como aconteceu recentemente, o pessoal falando do concurso do Correio, eu não li o edital do concurso do Correio, mas eu vi pessoas falando que o Correio estava pagando abaixo do piso. Se for para 8,5 horas, realmente estava abaixo do piso do salário, mas se for para 6 horas fazendo conta, parece que está dentro do salário ali. Mas o pessoal comentando assim, mas eu não vou entrar em contato com o Confea para fazer a denúncia no Valoriza Confea, que é uma plataforma que foi criada, porque o Confea já deve saber. Galera, vamos fazer a nossa parte também, porque só assim a gente vai conseguir ter um mundo mais justo e também uma questão de respeito com a nossa profissão, porque nós sabemos que um país só se constrói com engenharia, com arquitetura, com conhecimento, com tecnologia, com pesquisa, e não com novelas. Então ajuda a gente a levar essa valorização, a promover o conhecimento, promover resultados dentro da engenharia. Afinal de contas, o exército de um homem só não ganha guerra. Então se vocês querem fazer resultado, ter resultado diferente, somem forças, multipliquem forças dentro de associações, dentro do CREA mesmo. Se você vê coisa errada dentro do CREA, cara, não se cala.
Não se cala. Vai lá, denuncia, procura a corregedoria, procura o Ministério Público, procura quem for necessário, mas não se cala. Porque se você se calar, você está se tornando cúmplice e isso pode refletir na sua carreira. Ah, mas eu não vou fazer porque... Se todo mundo pensasse assim, a gente estaria trabalhando aí ganhando R$1.500 por mês. Então, vamos fazer nossa parte, né, engenheira? Deixa a doutora Carla, mas quem sabe aí, ó, uma profecia na sua vida, hein, doutora Carla? Antigamente, o engenheiro também era doutor. Ah, é? Não sabia disso. Engenheiro, advogado e médico, né? Aí hoje o advogado e o médico continuam sendo chamados de doutor e o engenheiro não é mais. Mas enfim, isso aí é só questão de... Mas ó, dá pra você ver de conhecimento. Mas olha pra você ver o quanto isso realmente reflete na nossa profissão. Porque, por exemplo, a gente perdeu o título de doutor. Não que eu prefiro em Pix, não prefiro. Se for, eu prefiro, pode me chamar de assistente, mas faça um Pix do salário do engenheiro pra mim, tá? Então, eu não ligo muito pra título, já perdi muito tempo pensando nisso, mas eu entendi que realmente não faz... Título não paga boleto, é apenas ego, muitas das vezes, mas a questão salarial realmente reflete, principalmente nas nossas famílias. E, enfim, eu sempre peço pro nosso convidado terminar com uma frase de impacto, uma frase, aquilo que está aí no seu coração, aquilo que mais emana dentro do seu coração. E gostaria que você pensasse aí, e eu quero dizer para você o seguinte, cara, não se sinta sozinho, você não está sozinho, você tem um podcast aqui, você tem uma plataforma, você tem um método EAP que está sendo construído a várias mãos, então eu quero convidar você também, que é um profissional da área da engenharia, que tem algo para ensinar, procura nosso, vou deixar o link para vocês aqui no nosso vídeo, procura a nossa equipe, para que a gente possa estar também, quem sabe, trazendo você para ser um dos nossos mentores, um dos nossos professores, um dos nossos palestrantes nos nossos eventos que a gente tem realizado aí, para que você possa estar passando conhecimento, porque eu tenho certeza que se você é um engenheiro, você estudou bastante e você tem algum conhecimento para ensinar. E cuidado com a autossabotagem, achando que todo mundo já sabe o que você sabe. Tenho certeza que você sabe muita coisa que eu não sei e eu teria o maior prazer de entrevistar e trazer você aqui no nosso podcast para contar pra gente. Então, cuidado com a síndrome do impostor, achar que todo mundo sabe o que você sabe. Eu não sei o que você sabe. Vem pra cá, conta pra gente também. E com isso eu dei um tempinho pra engenheira Carla pensar na frase de impacto e agora tá com você. Pense na sua segurança e da sua família. Né? Segurança do trabalho sempre não é só o uso de EPIs, é também conhecer as regramento, conhecer, né, e atender o que a legislação também fala. Fechou. Galera, quero pedir para vocês mais uma vez, curta, comenta, compartilha. Espero que vocês tenham gostado. Falei rápido demais para você, entendeu? Ah, entendeu nada. Nem eu entendi o que eu falei, né? Cuidado com a sua comunicação. Lembra-se que as pessoas, elas são reativas, então elas vão reagir à forma que você as trata. Então tome cuidado nisso no comportamento de vocês. E eu quero dizer para vocês o seguinte: deixem pergunta, deixem os comentários, escrevam muitas coisas aqui embaixo e compartilhem esse vídeo para que ele chegue cada vez mais longe. Valeu? Forte abraço para vocês. Um beijo no coração. Deus abençoe a vida de cada um de vocês e proteja a família de vocês. E até o próximo voo. Engenharia no ar, conectando a nação. Tecnologia produtiva, criando a inovação. Operadores e sonhos reluzindo no Brasil. Empreendedores brilham, tecnologia e grill. Conectar, inovar, vamos juntos caminhar. O futuro é nosso, vamos transformar. Podcast de ideias, encontro de saber, ouvindo e criando por um novo amanhecer. Tecnologia em ação, na palma da mão, sonhando alto com os pés no chão. Conectar, inovar, vamos juntos caminhar. O futuro é nosso, vamos transformar. Podcast de ideias, encontro de saber, ouvindo e criando por um novo amanhecer. Tecnologia em ação, na palma da mão, sonhando alto com os pés no chão. Conectar,
inovar. Vamos juntos caminhar. O futuro é nosso, vamos transformar. Fala galera do Engenharia Podcast, estamos iniciando mais um podcast e hoje nós vamos falar, vocês conseguem observar do lado de cá, nós estamos falando aqui também do nosso Einovo, nosso portal de engenharia, inovação e empreendedorismo. E hoje nós vamos falar com um convidado muito especial, mas muito mais que especial mesmo, até pelo propósito que ele vem entregando para a sociedade. Mas antes de tudo isso, eu quero pedir para você, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho para que você seja informado das melhores oportunidades da inovação, da engenharia, do empreendedorismo, para que você consiga chegar a ser o CEO de uma empresa e ter a sua própria startup, a sua própria empresa.